Marcos, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria saber a sua visão e a do portal Mobilize Brasil com relação ao conceito de cidades inteligentes e conectadas. Legal. Bom, acho que cidades são uma estrutura inteligente desde o nascedor. A humanidade ela construiu cidades justamente para reunir inteligências, reunir recursos físicos, alimentos e tal. Então, um dos primeiros passos da humanidade para melhorar a sua performance no planeta foi a construção de cidades. E, de alguma maneira, ao longo do tempo, as cidades foram evoluindo positivamente, elas foram buscando alternativas, procurando soluções, errando, às vezes desaparecendo, às vezes renascendo. A gente tem vários exemplos de cidades assim no mundo. E eu acho que as cidades hoje têm um desafio, as cidades brasileiras têm aquele desafio de dar um salto de qualidade, tanto de melhorar a sua infraestrutura, como de melhorar, se apropriar dos recursos tecnológicos que permitem potencializar o uso dessas infraestruturas existentes. Então, é um momento de inflexão, um desafio grande para nós brasileiros, mas não só para os brasileiros. Hoje, todas as cidades do mundo passam por essa grande dificuldade. Lembrar que 85% dos brasileiros moram em cidades, uma área que hoje equivaleria aos 22 mil quilômetros quadrados. Seria como se 70% da população brasileira morasse dentro do estado de Sergipe. Então, é uma concentração enorme de pessoas a demandar recursos como saneamento, mobilidade, educação, cultura, enfim, tudo isso. E daí o fato de que as cidades hoje são, de fato, o lugar onde estão as soluções e os grandes problemas para o país e para os países do mundo. Exatamente, por ser um organismo vivo a cidade também, né? Então tá aí os problemas e as soluções, tá Claro. tudo no mesmo lugar. Agora, Marcos, na sua opinião, as cidades brasileiras, elas têm potencial para se tornarem inteligentes e conectadas em um futuro próximo? Eu pergunto isso porque eu vi um relatório que mede, inclusive, o desempenho atual e o potencial futuro de cidades globais, feito por uma consultoria norte-americana chamada H.E. Kearney, que aponta que as cidades brasileiras estão distantes ainda das primeiras posições. Eu te pergunto, a gente tem um longo caminho para percorrer ainda? Eu acho que, sim, aquilo um pouquinho que eu disse antes, tem um desafio duplo aí, né, nós temos um problema que as nossas cidades incharam, nós tivemos um esvaziamento do campo, as pessoas saíram das áreas rurais e se concentraram no entorno das cidades. Isso fez com que as cidades, na verdade, elas inchassem. Você tem hoje, São Paulo tem 1.500, a área do território da cidade é de 1.500 km². Cerca de 1.000 quilômetros estão ocupados por áreas urbanizadas. E com uma urbanização muito precária, muitas vezes sem um saneamento adequado, sem uma comunicação, sem infraestrutura de saúde, sem escolas. Então, nós temos que vencer isso. E, ao mesmo tempo, nós temos que buscar recursos de tecnologia que nos permitam solucionar alguns desses problemas. Então, por exemplo, nós temos gente que viaja 40, 50 quilômetros por dia para trabalhar. Se nós tivéssemos polos de tecnologia espalhados pela região de São Paulo, e não apenas São Paulo, temos que pensar na região metropolitana, talvez essas pessoas pudessem trabalhar nesses locais ou trabalhar em casa, utilizando os recursos de tecnologia e, com isso, reduzindo viagens, reduzindo todo o impacto ambiental que o transporte acaba provocando nas cidades. Tem um aspecto interessante, quer dizer, no Brasil você tem hoje uma enorme quantidade de celulares, todo mundo tem um celular, né? Você conversa com o pedreiro, conversa com o porteiro, com o faxineiro do prédio, com, enfim, colegas de trabalho usando recursos de celular, telefonia celular. E como hoje, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da internet das coisas, cada celular é uma pessoa, então a gente tem uma vantagem aí, assim, na verdade você teria condições, usando melhor as redes de comunicação, melhorando essas redes, adaptando os sistemas de controle, câmeras, radares, a essas novas tecnologias, a gente teria sim condições de dar um salto. Isso vai exigir alguma criatividade e provavelmente um bom investimento, tanto privado como um investimento público. Então, quando a gente olha o que está acontecendo pelo mundo, a gente vê que não, que isso é irracional. Então,
Esse diálogo entre quem tem a informação, que é principalmente a academia, principalmente os pesquisadores e os governantes e a sociedade, isso tem que ser feito nesses momentos para que as pessoas possam aprender, possam incorporar esses conhecimentos e possam depois se manifestar e elaborar propostas para seus bairros, para suas regiões, considerando esses novos conhecimentos, essa tecnologia branda e soft tecnologia. É uma questão que a gente tem abordado bastante aqui no Urbanville, é que quando as pessoas se apropriam da cidade, de alguma forma, quer dizer, essa cidade é minha, eu vou viver aqui, sim, eu preciso aproveitar dessa cidade, claro, isso flui de uma maneira melhor, né? Quer dizer, as pessoas se envolvem nessas questões e vão mostrar as necessidades, isso é extremamente importante, né, Marcos? Sim, não tem dúvida. Uma das coisas que o Mobilize Brasil, né, que é a organização a que eu pertenço, luta principalmente pela melhoria da mobilidade urbana, que nós chamamos de mobilidade urbana sustentável, ou seja, formas de transporte que tragam o menor impacto possível ao meio urbano e que tenham perenidade, ou seja, que possam ser usadas durante décadas, como o caso do metrô, que foi construído nos anos 70 e segue funcionando, no limite, mas segue funcionando muito bem até hoje. E ao fazer isso, a gente está buscando, na verdade, reconquistar espaços que foram perdidos para atividades pouco nobres, como estacionamentos, áreas enormes de estacionamento, que poderiam ser parques, calçadas que poderiam ser alargadas para que as pessoas possam passear com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, e usufruir, enfim, disso que nós chamamos de cidade de uma maneira mais gostosa. Muito bem, vamos falar então das ciclofaixas agora, né? Que está gerando um debate aí, uma repercussão bem grande aqui em São Paulo. As ciclovias atuais, agora em São Paulo, foram implementadas na atual gestão do prefeito Fernando Haddad. Na sua opinião, Marcos, essa é uma questão que pode ser vista como prioritária para o desenvolvimento da mobilidade urbana de uma cidade? Depende. Se você olhar como é que se deu a implantação de ciclovias na Holanda nos anos 70, você vai ver a história que havia lá, a Holanda tinha uma cultura de uso de bicicleta mais forte do que a nossa aqui, né? E nos anos 70, nos anos 60, 70 começaram a acontecer muitos acidentes feios, morreram crianças, idosos, porque a frota de automóveis começou a crescer e o trânsito começou a se tornar mais violento. Aí houve manifestações importantes na Holanda inteira, pedindo que se fizesse alguma coisa para reduzir esses acidentes. E as pessoas foram à luta e começaram elas próprias a pintar ciclofaixas no chão e tal, até que os governantes começaram a implantar essas ciclovias e hoje a Holanda tem aquela coisa que você tem ciclovia por tudo quanto é canto do facilitada, país, inclusive pela questão topográfica, né? A Holanda não tem relevo, a Holanda é um lugar... Agora, você tem, se você olhar na Suíça, que é um país que tem os Alpes, por exemplo, você vai ver que mesmo lá as pessoas utilizam muito a bicicleta. E tem até gente do exército que utiliza a bicicleta como modo de transporte. Então, assim, a bicicleta, embora tenha 100 anos, mais de 100 anos de invenção, ela é de fato um veículo, talvez um dos veículos mais racionais que eu conheço. Porque além de você provocar um dano ambiental muito pequeno, claro que tem, porque você tem que produzir a bicicleta, tem componentes, enfim, aqui tem um custo industrial, tem um custo de... tem um impacto, tem uma pequena pegada ambiental aí, mas o uso dela é um uso muito saudável para qualquer ambiente, seja ele rural ou urbano. E muito bom para as pessoas que utilizam também. As pessoas ficam mais contentes quando pedalam. Quando vou trabalhar de bicicleta, eu chego muito mais contente ao meu trabalho, muito mais oxigenado e muito legal. Agora, a ideia de construção de ciclovias e ciclofaixas pelo prefeito Haddad, que na verdade essa coisa começou um pouco antes, começou na gestão do Kassab, antes já havia algumas ações, eu acho que é correta. Ela, embora não seja a prioridade central de uma cidade com esse tamanho e com esses desafios, considerando o número de pessoas que são atropeladas, considerando o que acontece nas periferias da cidade, de muita gente que utiliza a bicicleta para seu transporte diário, eu acho que por mais que eu critique a qualidade do sistema cicloviário que está sendo colocado agora, enfim, da regularidade dos pavimentos, tem uma série de problemas, mas eu acho que é uma postura ousada e correta. Até porque ela
ela tem o seguinte, ela diz o seguinte, olha, a rua não é exclusivamente do automóvel. Assim, nós acostumamos a pensar que o espaço da rua é o lugar do carro. Criança não pode brincar ali, bicicleta não pode andar ali. Então, ao fazer isso, ao pintar essas faixas, ao tirar o espaço do estacionamento, a prefeitura de alguma maneira está dizendo, olha, isso aqui é espaço público, é um espaço que tem que ser utilizado de outra maneira. Isso chamou a atenção também para o fato de que a cidade não tem calçadas. Porque você tem alguns trechos em que a ciclofaixa foi pintada, que as pessoas, naturalmente, os pedestres, começaram a utilizar a ciclofaixa como extensão da calçada. E a calçada é um meio de transporte, sim, né? Já que mas as calçadas são tão ruins, que às vezes as pessoas, para conseguirem passar com um carrinho, com uma carrinho de bebê, por exemplo, ou com uma mala de viagem, ou um cadeirante, são obrigadas a andar pela ciclofaixa. E isso é verdade. Nós temos a calçada, nas Mobilize, a gente considera que calçada é um sistema de transporte e deveria ser tratado como tal. A calçada, a faixa de pedestres, a sinalização para pedestres, tudo isso deveria formar um sistema integrado e que deveria ser muito bem tratado pelo poder público e não pelos particulares, pelo menos nas áreas centrais, nas áreas de grande circulação de pessoas e nos centros de bairro, lugares onde tem hospitais, terminais de transporte, quer dizer, porque um dos grandes problemas para as pessoas chegarem ao seu trabalho, às vezes não é pegar o ônibus, é chegar até o ponto de ônibus, porque ela tem que passar por lugares que não tem calçada, tem lama, tem lixo depositado. Isso é um dos males da cidade. Você vê que os desafios estão muito além da tecnologia. Então, voltando lá atrás das ciclovias, das ciclofaixas, eu acho que eu diria que não é a prioridade, mas eu acho que é uma das principais prioridades, sim, da cidade de São Paulo. Se você tiver uma rede bem estruturada e bem conectada, você vai estimular muito a circulação de ciclistas pela cidade e reduzir o número de automóveis circulando, vai tirar também passageiros do transporte que está saturado. Agora, evidentemente que seria muito mais importante que governo do estado e prefeitura conversassem para ampliar o metrô e ampliar os sistemas de transporte de mais capacidade. Sem dúvida. Muito bem, Marcos. Agora você vai participar do Connect Smart Cities, que acontece entre os dias 13 e 5 de agosto em São Paulo, como um dos palestrantes do Fórum de Debates. Me fala um pouquinho da importância desse evento para a discussão do futuro das nossas cidades. Eu acho que é uma iniciativa interessante, porque ela tenta costurar essas tecnologias novas com aqueles desafios, digamos, mais básicos que a gente tem nas cidades. Então, a gente tem engenharia, a gente tem arquitetura, a gente tem urbanismo trabalhando nessa infraestrutura mais básica, tem planejadores urbanos pensando as cidades, mas tem um mundo enorme, novo aí, que precisa ser desbravado, que a gente está começando. Eu sou leigo no assunto, então pouco sei, mas eu sei que provavelmente a gente está na idade da pedra dessa tecnologia toda. Então, nós temos que buscar, entender quais são as possibilidades, aprender com quem já começou a fazer essa transformação, para verificar de que maneira essas novas tecnologias poderiam nos ajudar a pensar aquilo que nós falamos no início: programação de semáforos, circulação de carros, circulação de pessoas, trens, ônibus, metrôs, a integração disso tudo, a integração das informações, de maneira que todo mundo pudesse, ao sair de casa, saber qual vai ser o trajeto que vai fazer, que tipo de transporte vai utilizar, ou se nem vai sair, se é melhor ficar em casa e trabalhar remotamente, utilizando as redes, ou se vai se reunir com uma pessoa em outro lugar. Quer dizer, são tantas alternativas que é muito difícil a gente imaginar. Tem questões de segurança envolvidas, que a gente vai poder resolver com tecnologia também. Mas, então, a ideia da participação no evento é de tentar discutir um pouco esses desafios de mobilidade urbana sustentável e tentar dialogar com as pessoas que estarão lá e que poderão nos ajudar o Mobilize a repensar, inclusive, suas estratégias e nossas pautas e nossos projetos futuros, incorporando essas informações novas de tecnologia. Então, eu acho que vai ser muito interessante, a gente vai aprender bastante também lá. Eu tenho certeza disso, Marcos.